Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos excelentíssimo senhor presidente desta casa, excelentíssimo senhor prefeito, também presente, aos demais vereadores que estão aqui presentes, e a todos os presentes, principalmente aos meus colegas educadores que também se fazem presente. É com muita honra que a gente retorna a essa casa, para prestar alguns esclarecimentos e falarmos também da nossa proposta de reajuste de salário para 2016, já que se inicia o ano em um momento oportuno. Quero aqui agradecer ao presidente desta casa, quando solicitei o espaço verbalmente e me foi concedido. Vou tentar cumprir o meu tempo. Bom, Senhor Evandro, licença, desde já vou conceder o meu tempo, os 15 minutos ao senhor. Eu agradeço, vereador. Se for necessário, farei uso. Eu vou começar falando, para entrar depois na questão de 2016, um pouco sobre 2015. Mas antes de falar sobre algumas questões de 2015, eu queria falar um pouco sobre a questão educacional. A gente vive uma crise, eu diria, no Brasil e principalmente nos países da América Latina, na qualidade educacional. Somos pressionados por programas de governo que nos cobra, certo, percentuais de aprendizagem, como o IDEB, Provinha Brasil e outras, quando na verdade as políticas públicas, e estou falando desde o governo federal, não têm a mesma preocupação com a qualidade dos espaços escolares. E é impossível se atingir qualidade de aprendizagem quando não temos no nosso país uma estrutura que de fato priorize o espaço da escola, certo? Como também a devida valorização dos profissionais de educação. E quando falo da valorização desses profissionais, me refiro não apenas àqueles que fazem e desenvolvem suas funções pedagógicas, mas também àqueles que desde o chão da escola, a merenda que é servida a nossos alunos são tão fundamentais quanto o trabalho que nós professores fazemos. Então é preciso pensar que valorizar perpassa muito mais do que simplesmente o salário dos trabalhadores. Claro que precisamos sair da demagogia que o dinheiro não é importante. Cada um de nós fazemos o que fazemos e trabalhamos o quanto trabalhamos porque queremos ganhar melhor. E ninguém faz um bom trabalho quando também não é devidamente valorizado. Querer valorização, cobrar qualidade de ensino e não valorizar os trabalhadores e não ceder espaço devido, adequado, para que as nossas crianças tenham a devida aprendizagem, é um meio complicado. Então é preciso a gente compreender que essa é uma realidade que perpassa não apenas Caém, mas todo o nosso país. Mas, voltando aqui a uma situação que é mais um esclarecimento, eu vou pedir a Adriana que abra a tabela número 1. Essa tabela mostra e vem comprovar aquilo que a PLB afirmava em 2015, que o município de Caém receberia correspondente ao que era previsto entre 2014 e 2015 em torno de R$900 mil. E nós estamos aí exatamente comprovando, a partir do extrato bancário da conta do Fundeb no Banco do Brasil, mês a mês, os devidos valores que entraram e confirmando que não sonhamos e não tivemos utopia, mas que de fato o município recebeu, o município de Caém, correspondente a 2014, em 2015, um percentual de R$919.845,83.
o valor que a PLB previa, que a PLB trouxe a essa casa, apresentou ao poder público, ao poder legislativo, como base de reajuste para o salário dos trabalhadores da educação, principalmente dos que desenvolvem funções pedagógicas. Então essa tabela ela comprova exatamente aquilo que durante todo o ano de 2015 nós mostramos aqui em várias reuniões e também nesta casa. Esse esclarecimento, apesar dessa tabela estar no blog do sindicato, mas como tivemos nessa casa e por várias vezes fizemos essa afirmação, eu acho que também compete a nós trazermos aqui o verdadeiro resultado e o saldo contabilizado. Eu peço a Adriana que puxe um pouco a tabela. Bom, nós tivemos o cuidado de projetar uma segunda tabela, pegando como base o ano de 2012, comparando o crescimento do Fundeb de um ano para outro. Se os senhores vereadores, o excelente prefeito e os demais presentes, percebe o que nós tínhamos de recurso, previsto em 2012 e o que entrou em relação a 2013, nós tivemos um crescimento de R$ 154.495,64. Isso é importante para que a gente perceba que o Fundeb no município de Caém, ele vem crescendo, como em todos os outros municípios, mas em particular, estamos falando de Caém. Em 2013, nós tínhamos uma receita prevista de 6.310.000 e vai algumas frações, e em 2014, de 6.840.000. Tivemos uma receita a mais de que o que estava previsto de R$ 597.747,55. Temos aí um acréscimo de 6 pontos percentuais nos recursos do Fundeb de crescimento. De 2014 a 2015, exatamente confirmando aquilo que nós prevíamos para o reajuste de salário, de R$ 919.845,83. Com base nesse crescimento do Fundeb, naquilo que chamamos de receita previsionada, ou seja, que o governo federal prevê aos municípios, se os senhores estiverem notando, eu vou no final passar cópia de toda a documentação que estou expondo, certo? Nós temos para 2016 uma receita prevista, que é o mínimo que o governo federal prevê a ser repassado ao município, de R$ 7.268.340,04. Temos aí uma previsão do salário educação que vai juntar com isso e vamos ter um total de R$ 8.003.530,68. Temos uma projeção de crescimento de um repasse apenas da receita provisionada de R$ 735.190,64. É bom que se diga, nesse valor correspondente a 2016, não está previsto aquilo que o governo federal repassa a mais do que a previsão inicial, publicada em portaria ministerial no mês de dezembro, geralmente no último dia útil do mês de dezembro do ano anterior. Então, essa previsão, esses 8 milhões, pode ser bem mais do que isso. Porém, trabalhamos com ele, porque é o mínimo que o governo federal vai repassar ao município. Mas como vimos em anos anteriores na própria tabela, ele tem sempre passado a mais do que o que foi previsto. Ok? Ou seja, a previsão do sindicato em 2015 se confirmou e com folga de 19 mil e alguma coisa. Eu vou pedir a Adriana que ela passe para a tabela número 2, porque nós vamos discutir a proposta de reajuste de salário que já está sendo negociada com o poder público. Eu vou falar dela daqui a pouco. E para que a gente perceba, o município de Caém recebeu em 2015 do Fundeb R$ 7.759.993,14. Isso via Banco do Brasil. Do PENAT, que é o complemento do governo federal para o transporte escolar, R$ 149.866,80. Do salário educação, que também pode ser usado para o desenvolvimento da educação municipal, exceto em folha de pagamento, R$ 306.353,88. O
ENAD, merenda escolar, nós não conseguimos fechar hoje, porque a gente tinha que vir para cá, mas estamos ainda fazendo levantamento. Até então, temos um total de R$ 8.216.213,82. Foram os recursos até agora recebidos em 2015, né, pelo município de Canhém para investir na educação. Claro que sabemos que aqui tem recursos que não competem a reajuste de professores. São sites aí da qual foi tirado. Eu vou pedir a Adriana agora para que ela coloque a tabela número 3. Bom, nós começamos, o ideal nessa tabela seria ter começado o levantamento em 2006. Por que 2006? Explicar isso. Acontece o seguinte, 2005 terminou uma gestão, 2006 começaria outra. Como 2012 terminou uma, 2013 começaria outra. Então, aquilo que nós chamamos de cargos comissionados ou de contratos, eles praticamente desaparecem no último mês da gestão e começa a surgir no mês seguinte da próxima gestão. Como no SIGA, que é o Sistema de Controle do Tribunal de Contas, não está disponível em 2006, nós passamos a pegar 2007. E aí nós vamos trazer uma informação que eu não sei se alguém do município já tinha feito esse levantamento, mas eu acho que nos interessa, para a gente acompanhar. E para a gente entender isso, eu quero lembrar de um foco. É bom que a gente lembre que nós perdemos quilômetro 30 e Vila Cardoso. Por conta disso, nós tivemos uma redução no quadro populacional do município, claro que também no número de escolas, certo? Como também na base territorial. Então, ficamos menor em termos de território, também ficamos menor em termos de população, inclusive da população educacional. E subentende que o município iria exigir menos cargos comissionados, porque ele tem agora uma base territorial menor para administrar. Mas não é isso que acontece. Se vocês acompanham, como pode ver, eu não vou estar lendo todas as tabelas, eu vou passar para vocês depois, mas é o seguinte, em janeiro de 2007, nós tínhamos 28 cargos comissionados. Lembramos que esses cargos comissionados, eles, aqui no início do ano, principalmente da gestão, quando se trata de início de gestão, a gente acredita que está aí praticamente os cargos efetivos e direto. Secretário de Finanças, né, tesoureiro, esses cargos que são indispensáveis para o início da administração, depois vem os demais. 28 cargos. Esses 28 cargos impactavam na folha de pagamento do município 6,45. Pegamos 4 meses do ano. Maio, nós pulamos para 35 cargos, vai crescendo, o impacto foi de 7,19. Em agosto, 33 cargos, o impacto já foi de 6,35. Em dezembro, 32 cargos, o impacto na folha de 6,43. Por que é importante isso? Porque no debate de reajuste de salário com o poder público, e não se trata de Canhém com qualquer poder público, o grande argumento de quem está diante da administração do poder executivo é a lei de responsabilidade fiscal. E ela existe e tem que ser cumprida. E a gente sabe disso, certo? Quando foi em 2012, perceba que nós começamos a pular, saímos de 28 para 121 cargos e passamos a ter um impacto na folha de pagamento de 26,13. E aí isso acontecia, repetiu em maio, com 121 cargos, com impacto de 24. Em setembro, nós mudamos porque em agosto, nesse ano, não está disponível no TCM, por isso que mudamos o mês, de 21 cargos, 25,92. E em dezembro, 84, como se trata de um mês típico do ano, que os gestores exoneram a maioria dos cargos, né, para ter um mês de janeiro de folga e começa a recontratar em fevereiro, você percebe que aí também houve uma redução significativa. Pode subir, Adriano. Ah, já tinha aí? Isso. Se você consegue acompanhar, em 2013, eu achei engraçado isso. Veja que a gestão anterior encerrou os cargos comissionados em 84, mas nós iniciamos com 85. Atual gestão, né? Um cargo a mais do que o que tinha findado a administração anterior. E o impacto foi de 16,22% na folha de pagamento.
Quando foi em maio, nós saímos de 85 para 156 cargos comissionados e o impacto de 29,83. Quando foi em agosto, pulamos para 159. O impacto também vai aumentar, é de 32,2. Em dezembro, 162. O impacto 33,78. E aí nós só tivemos crescimento. Isso se repete em 2015. Nós vamos ter um impacto, 138 cargos no mês de janeiro. Como se trata de um ano de mudança de um ano para outro dentro da mesma gestão, não havia necessidade de reduzir o percentual, né? Até porque não ia entregar a questão da administração ou outra administração, então poderia permanecer, né, as nomeações de 138, dando um impacto de 31,72, e em maio de 182, dando um impacto de 38,14%, e em setembro de 182, 39,43. Você pode estar se perguntando, por que o número de cargo comissionado é o mesmo, mas o percentual varia? Porque depende do salário que cada um servidor recebeu, tá? Porque aí você vai ver que também há diferença no valor da folha. Em dezembro, nós tínhamos 180 cargos, dezembro agora, e o impacto na folha de 37,17. Isso daqui não é Fundeb, isso daqui é um levantamento na folha de pagamento da prefeitura. Por que a gente levantou a prefeitura? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela não pega o Fundeb, ela pega toda a estrutura da prefeitura. Então não adianta, mas nós vamos discutir o Fundeb em particular. Pode ir, Adriana. Ok, temos aí o Fundeb. Nós temos uma folha com cargos efetivos de R$ 468.637,81 em janeiro. Nós temos uma folha de pagamento que foi pago em janeiro de folha R$ 53.520,06. Aí eu não vou mais chamar de cargos comissionados. Aí eu vou chamar de contratos, que são funcionários que foram contratados, que não fazem parte do quadro efetivo, mas que presta serviço à prefeitura pela livre nomeação e exoneração. Anteriormente, quando eu falava cargo comissionado, nós tínhamos tantos efetivos. Gilvando é professor e foi nomeado diretor, ele estava lá no cargo comissionado. Aqui não. Quem é diretor, mas é do quadro, não aparece aí nesses dados. Esses dados foram levantados no Fundeb apenas com aqueles que não fazem parte do quadro efetivo da prefeitura, tá? Todos esses dados encontrados no site do Tribunal de Contas. Dá um trabalhozinho, mas a gente consegue. O impacto na folha foi de 11,42%, certo? E nós tínhamos 36 funcionários contratados. Em maio, nós tivemos 44 funcionários na educação, estou falando educação, Fundeb, e o impacto de 14,54%. Nós temos, em setembro, 43 funcionários com impacto de 13,1%. E nós tivemos 39 em dezembro com impacto de 15,61%. Pegamos o quanto o município gastou na educação, certo? Com o Fundeb, que foi, segundo a prestação de conta para o TCM, de 73,67%. Viemos aqui revelar mais uma verdade. Quando dizemos, por várias vezes falamos isso e afirmamos, que não é o reajuste do quadro efetivo que impacta na lei de responsabilidade fiscal. Fizemos as contas, tiramos, certo? Uma média aritmética dos 4 meses, que deu 13,84, pode observar no rodapé da tabela, dos 73,67 que o Fundeb foi gasto no município, ficamos dentro da média tranquila de 60% do Fundeb para pagar os profissionais da educação. Então, aqui a gente traz que, de fato, nós, profissionais da educação, do quadro efetivo, não estamos onerando a folha, nem excedendo de maneira alguma os 60% dos recursos do Fundeb. Ok? E aí, nós agora estamos trabalhando a tabela, ano a ano, sobe só um pouquinho, Adriano, eu não vou fazer a leitura, vai ganhar tempo, e mês a mês, qual é o impacto da folha em cada mês, como vocês podem acompanhar. Bom, ok. Como se percebe, o que a PLT tem proposto e está propondo esse ano, certo? É exatamente seguir dentro deste parâmetro.
Eu quero deixar claro a esta casa, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, às pessoas que nos ouvem, que a maior preocupação de termos um plano de carreira, de termos um reajuste saudável ao município, não é dos senhores vereadores e não é também do Poder Executivo do prefeito. É de nós, funcionários da educação, já que falo em nome da educação. Porque vocês passarão, hoje ou amanhã passarão, o Poder Executivo também passará, mas nós profissionais ficaremos aqui até o último dia de nossas vidas. Mesmo quando se aposentar, estaremos por aqui. Se nós propormos um reajuste de salário abusivo, inviável ao município, somos nós mesmos que iremos lá na frente termos um impacto disso na hora de receber nosso salário, como já houve com municípios vizinhos. Quando o sindicato, em anos anteriores, propôs um reajuste de salário, ele tinha conta em mão, ele tinha números em mão, senhores vereadores, senhor prefeito, vocês que nos ouvem. Nós, quando propomos o que propomos, nós sabíamos que isso era possível. Mas eu concordo com o Poder Executivo. Diante do crescimento do quadro dos cargos comissionados ou contratados, fica inviável, de fato, reajustar o salário daqueles que são efetivos e os verdadeiros funcionários de carreira do município. É isso que a gente tem discutido. Nós não queremos propor reajustes que o município pague um mês e não tenha condição em outro. Mas nunca propomos o impossível e nunca sonhamos sem ter os verdadeiros pés no chão. Certo? Então, essa preocupação, ela cabe a nós, principalmente, porque somos nós que também sofreremos as consequências disso lá na ponta da coisa. Certo? E é por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esses esclarecimentos. Abre a tabela, aí foi a 3, Adriano? 4. Bom, essa foi a proposta que nós não vamos ler, nós vamos pegar alguns pontos, que foi entregue ao Poder Executivo e já uma vez entregue em uma reunião com os representantes da Câmara, tanto da base aliada como da base de oposição estavam presentes, né? A gente vai discutir e também falar um pouco dela. Eu vou pedir a Adriana que suba, até porque ela é bastante extensa, pode ir, certo? Para a gente fazer essa discussão, pode ir. Pode ir. Ok, paramos aí nessas tabelas. Bom, a proposta de reajuste de salário, como todos os anos, ela se fundamenta, certo? Na Lei Federal 11.494, que é a Lei do Fundeb, na Lei Federal 11.738, que é a Lei do Piso Nacional, tá certo? Ela se fundamenta no artigo 206 da Constituição Federal, que reza sobre a valorização dos profissionais do magistério público no país. Ela fala sobre o PNE, Lei 455, de maio de 2014, certo? Plano Municipal de Educação, e do PNE, Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de junho de 2014, certo? E na Lei 340, que é a Lei Municipal, que é o atual Plano de Carreira em vigência. Quando nós viemos com uma reunião com o Poder Executivo, né? E com a equipe da administração, e mais o vereador Pablo estava presente, o vereador Gilto, a gente propôs, sobe aí, Adriano, um pouco, não era bem, aí era uma proposta, pode ir, a gente volta nela para os vereadores entenderem. Pronto, nós, ao fazer o levantamento, certo? Volta um pouquinho, Adriana, deixa eu começar lá, vai ficar mais didático, fica melhor. Bom, como vocês percebem, aí nas primeiras tabelas, como vocês percebem, essas tabelas, elas vão mostrar por outro viés o crescimento em percentual do Fundeb. Elas estão disponíveis no blog do sindicato. Mas observe que é o crescimento do Fundeb no município, partindo de 2012. Alguém já me perguntou, Gilvando, por que vocês sempre falam 2012? Porque 2012 foi o ano em que o município implantou o piso nacional.
É só por isso. Se nós estamos discutindo reajuste de salário com base no piso nacional, nós temos que partir dessa base, que é da onde dá, né, esse parâmetro para que a gente possa seguir a partir daí. Então aí é o crescimento do Fundeb, certo? Ano a ano, que eu já mostrei nas tabelas anteriores, de forma mais interessante. Pode ir. Bom, eu quero pegar aqui com os senhores vereadores, né, vocês que nessa casa depois vão estar analisando, né, as propostas de reajuste. Como o salário foi reajustado em 2012, eu tinha como base de salário quem? 2011, é óbvio, né? Então eu tenho que pegar o salário de 2011, por exemplo, salário de 2016, eu tenho que pegar a referência de 2015 e jogar os percentuais em cima dele. Então o salário de 2011 era para o professor nível 1, 1.000. Deixa eu pegar por aqui. Só um minutinho, por favor. Era R$ 1.090, o nível 2, R$ 1.290 e o nível 3, R$ 1.407,60. Bom, daí eu teria que calcular o repasse do governo federal, levando em consideração, senhores, os interníveis que o plano de carreira municipal, apesar de não deixar claro, mas assegura, porque tem a divergência entre um nível e outro. Pode subir, Adriano, por favor. Ou seja, o nível 1 teve um ganho em 2012 de 8,94. Por quê? Porque o salário nacional, do piso nacional, seria de R$ 1.451. Mas mesmo dando os 22,2%, nós ficaríamos abaixo do que seria o piso nacional. Ficaríamos apenas com 1.331,98 e precisaria chegar a 1.451. Então, o professor nível 1 teve lá um acréscimo além do governo federal de 8,94. Mas o nível 2 se manteve. O nível 3 teve uma perda de 7,7%. Em 2013, o nível 1 teve um ganho de 0,02. O nível 2, teve uma perda de 2,82 e o nível 3, uma perda de 7,75. Nós vamos estar aumentando essas perdas, tá? Vamos estar aumentando essas perdas. Em 2014, o nível 2 teve um ganho de 0,01 e o nível, o nível 2, uma perda de 4,8, o nível 3, uma perda de 9,58 e em 2015, o nível 1 não teve ganho nem perda, o nível 2 perdeu 4,82 e o nível 3 perdeu 9,58. Um resumo, nós teríamos, sobe Adriana, o nível 2, um ganho de 8,96 por conta da atualização do piso nacional no município em 2012, uma perda para o nível 2 de 12,44%, mais uma perda do nível 3 de 33,73%. É bom que a gente lembre que essas perdas é dentro da base do piso nacional. Nós não estamos aqui calculando os interníveis do plano municipal, porque se assim fizéssemos, o município não teria condição nenhuma de chegar aos percentuais, porque o nível 2 chegaria a mais de 60% e o nível 3 mais de 90%. Temos os pés no chão e sabemos que isso, para a atual situação financeira do município, é inviável. Porém, é o que seria justo com nós e que nós merecíamos. Afinal, não fomos nós que causamos essas perdas. Essas perdas foi da administração e competia a ela corrigi-lo. Porém, sabemos também e acompanhamos recursos que isso é inviável. Então, propomos de imediato, certo? O nível 2, o repasse do governo federal, que o prefeito Arnaldo, através de decreto, já publicou que vai ser pago agora em fevereiro, né? E o nível 2, nós ainda temos a variação da inflação, que foi de 10 pontos percentuais, mais alguma coisa, que deveria estar sendo revisto, certo? Mais o 12,44, mais 10 pontos percentuais da inflação, mais a correção do governo federal de 11,36 para 2016, nós teríamos um reajuste de mais de 30%. Mas nós viemos com a ideia de propor, porque nós tínhamos uma outra proposta, essa seria uma segunda proposta, de 30% para o nível 2 e para o nível 3, para não exagerar
naquilo que de fato merecíamos e corrigir as perdas causadas, né, pela administração, as duas últimas, a administração atual e a última administração, de 33,73%, certo? Mais 11,36%, dá 45% para o nível 3. Não colocamos a variável da inflação porque ficaria inviável ao município. Porém, essa era uma segunda proposta, porque a nossa proposta, para que não se tenha um embate que se teve o ano passado, é que a PLB diga que o município tem condição disso e o município diga que não tem condição daquilo. Então, propomos em uma negociação para que a gente trabalhe a estrutura do plano de carreira e o estatuto do magistério público, uma vez que esses dois documentos já deveria estar vigente no município desde de 2009 pela lei 11.494, que é a lei do Fundeb, certo? E no entanto, eles sequer nunca foram pensados, certo? Então, a partir daí, o prefeito que está aqui presente, acredito que vai falar nesse sentido, né? Chegamos a um consenso de se trabalharmos, certo? Com a comissão tripartite, certo? Sugerida por Dr. Joel, um dos maiores especialistas de plano de carreira do país, representado pela PLB, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pela Secretaria Municipal de Educação, aonde se tem um grupo para se trabalhar o plano de carreira e o estatuto do município. Assim, nós juntaríamos o útil ao agradável. Primeiro, cumpriríamos as metas do governo federal, que estamos em falha quando não temos esses documentos, e estaríamos criando eles no município. Segundo, estaríamos cometendo justiça, porque o plano de carreira é o único caminho que vai dizer qual é o verdadeiro reajuste que nós, professores de nível 2 e 3, devemos ter no município. Não será a PLB, não será o Poder Executivo, mas será um estudo de viabilidade econômica, com o quadro de funcionários do município, com o número de alunos, com os recursos que o município está captando e que tem previsão de captar durante o ano 2016 e a previsão, projeções para os próximos anos, para que a partir daí a gente consiga montar um plano de carreira e tentar começar a corrigir essas perdas que nós estamos tendo ao longo desses anos. E estamos acreditando que tanto o Poder Executivo, como a PLB, como o Poder Legislativo e a Secretaria da Educação estará empenhada. Digo isso porque já temos uma reunião agendada, né? Já encaminhei ao Poder Público o nome dos representantes do sindicato. Acredito que a Câmara faça isso hoje, já que está retornando, porque foi pedido urgência. Ok, certo? Para que a gente possa exatamente trabalhar nessa proposta. Então, senhores, é diante desse quadro e diante de tudo que tem ocorrido que hoje eu me senti com meus colegas na obrigação de prestar esses esclarecimentos e pedir a esta casa que se empenhe junto conosco para que a gente trabalhe na proposta do plano de carreira e do estatuto do magistério público, para que a gente possa criar o respaldo legal do quadro do funcionário do magistério público no município e veja qual é realmente a possibilidade de aumento que pode ser dado aos profissionais do magistério da educação no município. Agradeço mais uma vez a todos, certo? E vou pedir, Gilton, após a minha fala, espaço só para entregar a cópia da documentação, enquanto o outro orador pode estar falando. Muito obrigado a todos.